A minha jangada de bananeiras. Uma das características de toda criança é a curiosidade. É o dom da aprendizagem que leva as crianças a escutar o que os adultos, os pais, os irmãos mais velhos falam. Na casa dos meus pais, isto não era diferente. Também eu, o caçula, gostava de me encostar à roda dos adultos, quando eles conversavam. Embora eles, quase sempre, me alertavam que conversa de adulto não é para criança ouvir, e me mandavam brincar. Mas mesmo assim, mesmo dessa forma, eu ouvi uma vez uma conversa sobre um grupo de rapazes que construíram uma jangada com troncos de bananeiras e, armados de compridas varas de bambu, foram passear rio Cachoeira abaixo. Era uma manifestação da vivacidade da nossa juventude, que na falta de futebol, que ainda não tinha nascido aqui, longe de São Paulo, de rádio e de televisão, exigiam um passatempo qualquer, nem que fosse passear domingo de tarde no rio Cachoeira, de jangada. Por que inventar de voar com planadores ou mesmo inventar de construir um avião a motor, isto muitos anos mais tarde? Mas a nossa juventude sempre mostrou que é inventiva. Assim, foram passear de jangada no rio Cachoeira abaixo, graças a Deus, sem nenhuma consequência fatal. Mas eu havia escutado a conversa, e os resultados foram imediatos. Isto também faço, pensei. Resolvi, com os meus botões, de também construir uma jangada. Bananeiras não faltavam, nem um riacho, para armar a jangada. Do outro lado da rua 9 de Março era a propriedade da viúva de Carlos Cunlin, dona do maior pomar da cidade. Sua propriedade se estendia desde a Rua do Príncipe até o rio Cachoeira, e ultrapassando este, passava por cima do morro que nós apelidamos do Leper. E tinha ali, eu como marmanjo já sabia disso, todas as espécies de árvores frutíferas, além de um bonito cafezal e ainda maior bananal. Coitada da viúva Cunlin, ela era cega. Passou os últimos 20 anos de sua vida num mundo inteiramente negro. Mas sabia se virar entre os quartos de dormir, descer ou subir a escada, ir para a cozinha ou sentar numa cadeira de espreguiçar na varanda. Mas apesar de todo o infortúnio, de que fora vítima, porque havia tomado banho em dia impróprio, ela havia guardado a bondade em seu coração. Sabia do meu apetite, daquele filho mais novo do vizinho Carlos Schneider, pelas frutas do seu pomar. Quando eu pedia licença para colher algumas goiabas, jabuticabas, carambolas, fosse o que fosse, ela dava licença sorrindo. Mas geralmente não era preciso colher. Ela já mantinha numa pequena cesta em cima da mesa as frutas que de momento havia no seu pomar e me convidava a me servir. Mas vamos voltar um pouco para minha jangada de bananeiras. Não me lembro mais bem que idade eu tinha, só posso afirmar que foi abaixo dos 10 anos, porque nesta idade eu já estava no Colégio dos Padres em Florianópolis. Por conseguinte, nesta idade, quando a gente ainda não possui uma noção definitiva sobre o que é o perigo. Neste caso, vale o velho provérbio alemão: crianças e bêbados têm um anjo da guarda muito especial. Hoje, com 90 anos, eu tenho certeza que na ocasião estava presente o meu anjo da guarda, evitando que na época fosse aberta mais uma sepulturazinha para mais um dos pequenos filhos do Sr. Carlos Schneider. Resolvi então construir uma jangada. O que os outros fizeram em grupo eu iria fazer sozinho. Em toda a minha vida sempre agi sozinho. Nunca disse a ninguém: vamos fazer isso ou aquilo. É a presença do deus Saturno em minha vida, desde o nascimento, aquele que cavalga no cabrito montanhês. Um cavaleiro para o bicho já é demais, quanto mais 2. Lá em casa, nos fundos, nós tínhamos algumas bananeiras, mas ali não jazia nenhum tronco, pois este escolhido cacho era picado em pedaços que eram enterrados, transformando-se em adubo. Nada de desperdício. Ali também era Brasil, que é campeão em desperdícios, né? Mas sempre houve exceções. Peguei a machadinha que usávamos em casa para picar gravetos de lenha picada sobre um cepo de ipê para acender de manhã o primeiro fogo no fogão a lenha, quando tivesse acabado o estoque de cepilhos de pinho que regularmente adquiríamos em uma fábrica de barricas para erva mate, que haviam diversas dessas em Joinville e ao longo da estrada Dona Francisca. Era o melhor material para acender o fogo.
Consegui ausentar-me da casa sem ser visto. Atravessei a rua 9 de Março e o Ribeirão Matias, que estava na vazante, e comecei a cortar os troncos de bananeiras, que jaziam lá à vontade, pois ali se colhia os cachos e deixavam jogados os troncos. No dia seguinte eu voltei para completar o serviço, trazendo um rolo de cipó que os lenhadores usavam quando traziam lenha da banca. Meu pai tinha indústria e gastava lenha numa fornalha, e para isso gastava lenha de banca ou de metro. A banca era uma medida usada aqui por aqueles que negociavam em lenha. A banca era pilha de lenha entre duas estacas, com a largura de 1,72 metros de altura. Ou seja, na realidade, era a mesma largura e a mesma altura, 1,72. Era um quadrado de madeiras essa banca. E os paus de lenha tinham um comprimento de cerca de 80 centímetros. Piquei com a machadinha mais alguns pedaços de bananeiras, coloquei os mesmos na beirada do ribeirão e passei a amarrar os mesmos com o cipó que tinha trazido. Tinha uma vara de bambu ali por perto que o pessoal dos Kainlen usava para levantar o varal para a roupa lavada. Muita coisa aconteceu quando peguei minha jangada e adentrei ao rio Cachoeira. Tanta coisa que eu os convido a ler no decorrer dessa história e dessa memória. As histórias escritas por mim.